eu considero o dia, esse final de semana como um todo, um marco na história do Brasil. Ele vai entrar, eu acredito, na história do Brasil como a Bastilha entrou, ou como o Tea Party, que é a festa do chá, entrou nos Estados Unidos. Por quê? Se você pegar em termos históricos, né, o que aconteceu nesses dois episódios? Assim como na Revolução Iraniana, você teve um momento, um episódio que a população ficou revoltada com o Shah Reza Pahlavi, que era o rei, né? Shah era o rei persa, foi lá, quebrou tudo, e aí abre espaço, que é um marco que a população não mais apoia o regime. Então, eu considero o dia de ontem um evento importante, onde a população, mesmo que direcionada por pessoas argutas que ficaram lá estimulando, malandro, cara que ficou, vai lá que eu te seguro, vai bonitão, vai que você é um patriota, foi joga o chá, entra nos navios ingleses e joga o chá no mar. Ou na Bastilha, a tomada da Bastilha é um evento que na época foi um evento ridículo, não morreu ninguém, morreu uma pergunta, pouca gente ficou ferida, foram lá, quebraram, foi um evento muito mais marcante da instituição, ou no Irã, são episódios onde a população se rebela. Não foi como na proclamação da República, feita por uma meia dúzia de oficiais, e as pessoas não estavam entendendo direito o que está acontecendo. Foi um evento onde uma parcela da população, não estou falando que é majoritário, mas uma parcela da população insatisfeita com o grande acordo que existe hoje, com a estrutura que é o Brasil, a República de Deodoro, foi lá e falou, não estou gostando, mas por que você não está gostando? Eu não sei bem, mas eu não estou satisfeito. Então, eu acho que, em certa medida, é uma mistura de queda da Bastilha, pode ser que vá para um evento negativo, como foi a Revolução Francesa. Um monte de porcaria aconteceu depois da queda da Bastilha. Pode ser que a gente caminhe para uma coisa mais virtuosa, como foi depois do Tea Party, da festa do chá em Boston. Eu fui lá, inclusive, onde no local, no cais, onde eles jogaram as caixas de chá no mar. Pode ser que seja um Tea Party, pode ser que seja um evento lá, regime iraniano do Shah Reza Pahlavi, pode ser uma queda da Bastilha que depois veio um monte de bagunça. Tudo isso com um tempero canhestro. O bolsonarismo tem muito do que o Euclides da Cunha descreveu na obra-prima dele, que é Os Sertões. O bolsonarista, né, a população que é capturada pelo bolsonarismo, pelo discurso desse Antônio Conselheiro, covarde, porque o Antônio Conselheiro ele morreu junto com os seguidores dele, estava lá junto em Canudos. Esse Antônio Conselheiro é um covarde. Qual a descrição de Euclides da Cunha? Eu até peguei aqui, porque eu não lembro de cabeça, mas é uma obra-prima. Para você entender o Brasil, você precisa ler Euclides da Cunha. O sertanejo, antes de tudo, é um forte. Os políticos nordestinos, antigamente, os populistas, não? O sertanejo, antes de tudo, é um forte. Calma, vírgula. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. E sua aparência, entretanto, no primeiro lance, revela o contrário, uma fraqueza. E aí ele só descasca. Vagabundo, preguiçoso, traiçoeiro, só que ele é forte, ele é ágil, ele é feio, é um Hércules quasímodo, Hércules aleijado. O Euclides da Cunha, ele é de uma época onde havia a eugenia, ganhava muita força, né? Onde você falava, não, existem certos povos que são melhores do que outros. O Monteiro Lobato tinha muito de influência eugenista, que era da época. A época dele tinha muito de eugenia. E caminhava assim para um certo racismo, onde você misturava as raças e dava uma degenerada. O Euclides da Cunha, no seu brilhantismo, mostra que essa mestiçagem que teve no interior do Brasil gerou um ser, um brasileiro, muito forte. E esse brasileiro é capturado por um discurso messiânico do Antônio Conselheiro.
que era um charlatão, mas era um charlatão pelo menos congruente. O bolsonarismo, o cara se mandou e deixou o pessoal aí para se arrebentar contra as instituições da República. Aonde está a importância histórica desse movimento? O Brasil, ele é, hoje, o Brasil de hoje, ele é fruto, ele vive ainda os efeitos colaterais do exército positivista do Deodoro da Fonseca. Existe um exército que é positivista, que eu descobri a força do positivismo no exército enquanto eu estava lá em Brasília. Quando você vai no clube de oficiais, na hípica do Exército Brasileiro, tem uma hípica, paga com seus impostos, onde os oficiais vão lá andar de cavalinho, lá ficam lá com a posinha, com a bunda arrebitada, andando de cavalinho, lá segurando na pontinha, uma coisa ridícula. E lá, paga com o teu imposto, os nossos impostos, eu também pago imposto no Brasil. E lá tem um cavalo baio, um cavalo cinza. Os dragões da independência, que seriam, a cópia da guarda de Pedro I, quando ele proclama a independência, cavalo branco. Mas o chefe do pelotão, do batalhão, ele tem um cavalo baio. Por que baio? Porque era o cavalo, tinha um cavalo baio, e o Deodoro, ridículo, com diarreia, febre, ele subiu num cavalo baio no dia que proclamou a República. E a República foi proclamada de uma forma canhestra. Ao final da República, eles cantaram a Marselhesa. Então, assim, a coisa mais absurda do mundo. E esse cavalo baio, o representante, o herdeiro, está lá até hoje. O Exército Brasileiro tem muito de positivismo. E isso ficou claro agora. Caiu a máscara. Que o Exército Brasileiro é, sim, ou tem muita influência de generais positivistas, herdeiros do Deodoro. A família do Fernando Henrique estava lá no golpe do Império, são militares. O pai do Fernando Henrique era general, se eu não me engano, do almoxarifado, controlava as compras do Exército. Né? Então, assim, o que acontece? O evento de hoje é um momento onde a população, uma parcela da população, não vou falar que é a totalidade, mas uma parcela da população manifestou um descontentamento muito grande com a República. Só que ela manifestou esse descontentamento muito em razão, muito da manipulação feita, sim, pelo bolsonarismo. Não pode falar tem infiltrado, a manipulação foi bolsonarista. A gente está há alguns anos, mais de 2 anos, desde o 7 de setembro, ridículo, chamando o povo, a população para a rua, para questionar o mecanismo, o sistema, a República de Deodoro. Sim, o bolsonarismo, ele flerta com as duas coisas, com esse positivismo que sempre ganha na beira do abismo. O que é a República do Deodoro? O exército positivo, capturado pelos positivistas, o exército brasileiro somos nós, mas tem um grupo de generais que capturou o exército positivista. E toda vez que o Brasil caminha para a beira do abismo, chega pertinho, eles falam, nós somos os fiadores da República. Assim como tinha no Império o poder moderador do rei, do imperador, quando dá caca, o imperador fala, não, você é ladrão, você é pilantra, você vai para casa, chega, põe a bola no chão e reagrupa. É o exército que faz isso. Na mão desses grupos, que tem lojas maçônicas que controlam o exército. Às vezes não é a mesma família, mas é a mesma patota da loja maçônica, o mesmo grupinho, a mesma pelegada. Eles põem a bola no chão, mas eles chamam um monte de privilégios e, se puder, o poder em si da caneta na mão para eles depois colocarem parentes, amigos, alinhados em cargos chaves. E essas famílias de generais ficam ricas e se dão bem. Ah, mas rouba menos do que no PT. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas o Exército Brasileiro que colocou o Delfim Neto lá, no Ministério da Fazenda. A quantidade de escândalos que teve é gigantesca. O Delfim Neto hoje está ao lado do Lula, para você ter ideia. Foram os militares que colocaram no estado de São Paulo, bionicamente indicado, o Paulo Salim Maluf, hoje
O Bolsonaro e os generais indicaram o Tarcísio para estar no estado de São Paulo. Foram os generais, lá atrás, que junto com o golpe colocaram o Rui Barbosa. Rui Barbosa, gênio, brilhante, mas, ao que tudo indica, um corrupto. Sim, teve encilhamento, teve, sim, os cercamentos em Santa Catarina, onde ele agiu como lobista. Ele terminou a vida muito, muito, muito rico. E era um mega arrogante. Teve corrupção de generais que se aliaram a Getúlio Vargas para dar o golpe militar. Getúlio Vargas era o quê? Era candidato à presidência e perdeu a eleição em 1929. Perdeu a eleição. Ele junta generais de Minas e do Rio e dá o golpe. E chega ao poder e ali ele vira um ditador. Por 15 anos. Ele entra em 30 e sai em 45. Com o apoio de generais positivistas. E o positivismo, ele está na atual bandeira. A nossa bandeira é a bandeira da independência. Na atual bandeira está escrito lá ordem e progresso. No brasão da República de Deodoro está escrito ordem e progresso. Ah, mas Deodoro não era positivista. O Deodoro era só um aproveitador barato. Era um cara que, se tivesse hoje em dia aí, ele seria amigo da China. Ele também receberia grandes homenagens do Partido Comunista Chinês. Esse é o Deodoro da Fonseca. Aonde está o meu red label? O positivismo, que é o pessoal mais sophisticated do Exército, eles são totalitários. É um movimento que faz engenharia social, planeja. Nós sábios, nós aqui do topo sábios, vamos dizer para cada um dos brasileiros como vocês vão se comportar. É um primo irmão. É um primo irmão do nazismo, do comunismo, do socialismo. E está na atual bandeira do Brasil. Um dia a gente vai resgatar essa bandeira da independência mesmo, que tem simbolismos muito mais importantes para nós.